Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia! Este dia, aleluia, esse dia o Senhor tem nos preparado, dado a mim e a você como presente. Essa é a graça do nosso Senhor. Aí que está, querido, você que um dia optou como eu, de se render, de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Então a Ele, glórias, a Ele, aleluia, a Ele toda adoração. Querido, hoje avisa lá, palavra de Deus tem tudo a ver com a tua salvação, tem tudo a ver com aquilo que um dia você colocou diante de Deus, você colocou, você entregou, você foi ali e contou tudo ao meu melhor amigo, que é também o teu melhor amigo, Espírito Santo de Deus. Então hoje, meu querido, não deixe de compartilhar, não deixe de dar aquele toque de salvação. Não, hoje eu vou compartilhar. Tenho certeza que esta palavra da parte de Deus, fará que muitas pessoas, vou até melhorar, há de fazer a muitas pessoas completa libertação. Eu tenho certeza que algumas pessoas que irão ouvir o recado de Deus vai se sentir, oh aleluia, completamente livre de algumas coisas que têm lhe perturbado, têm lhe roubado a paz, a alegria, têm lhe roubado a comunhão, têm lhe tirado o prazer de ir à casa de oração, sim, a igreja. Muitas vezes você fala, mas poxa vida, eu estava até animado, mas agora não sei o que está acontecendo. Calma, tudo tem resposta. Deus tem algo para mim e para você. A palavra de Deus, ela sempre encontra o coração certo, a pessoa certa, o endereço certo. Para quem ainda não me conhece, deixa-me apresentar, aleluia. Querido, eu sou o apóstolo Reginaldo aqui da cidade de Osasco. Graças a Deus, o Senhor me deu um período aí a mais de vida. Um dia Deus há de permitir, eu conto o meu testemunho, mas alguns meses atrás aí, seu amigo não teria condições de estar aqui sentado, falando, ministrando de segunda a sábado. Fui acometido de uma doença que os médicos considerou muito grave, mas graças a Deus os médicos dos médicos, quem? Os médicos, Jesus. Oh, querido, ele com certeza ouviu o clamor, como eu gosto de falar, alguém chegou primeiro do que eu, fez uma grande oração, intercessão em pró a minha vida, em pró a minha família, em pró também aquilo pela qual Deus me enviou como querido, o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. E cá estou eu falando desse maravilhoso Jesus. Como diz o fundo do louvor aqui, que eu gosto, né? Sei que estás aqui, tu és fiel. Eita, Jesus lindo. Então, querido, dê esse tempinho para que você possa aí compartilhar, se achegar, né? Tirar um tempinho para sentar e ouvir o recado da parte de Deus. Então, querido, aonde é que está a nossa base hoje? O que Deus tem para mim e para você? Então, nós temos hoje como base João 8 e o verso 36. É conhecido de muitos. João 8, 36 fala algo muito importante lá. Então, o que diz em João 8, 36? Diz o seguinte: portanto, eita Deus, se o Filho, Jesus Cristo, os libertar, vocês de fato serão livres. Você já leu esse verso, parou para pensar? Realmente, o que ele traz para mim e para você? Está dizendo, portanto, não tenha dúvida, não pense ao contrário, não crie algo pela qual você, só precisa tomar posse de algo que o próprio Jesus deixou registrado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, 36. Agora, queridos, olha que coisa interessante, antes da gente mergulhar um pouquinho. Dentro desta palavra, portanto, se o Filho os libertar, grave isso.
Grave isso. Portanto, se o Filho os libertar. Eu não sei como você se sente. Como, sabe, aquele pensamento que às vezes acontece com todos nós. Isso aí é algo que a gente tem que assumir e colocar nas mãos do Senhor. Mas não sei se você já sentiu assim. Você já chega na casa de oração, ou você começa a louvar, ou você tem aquele sentimento de querer fazer oração, falar algo com Deus, e de repente vem aquele sentimento, aquele pensamento de culpa. De algo que talvez há muitos anos atrás você cometeu, você fez, você falou, você se envolveu. E de repente, do nada, aquilo parece que criou uma barreira tão grande que você não consegue se sentir livre. Sabe, livre, à vontade para falar com o Espírito Santo, para dizer algo a Ele, para se expressar de uma forma como você sempre quis se expressar. E de repente você percebe, poxa vida, isso parece que me persegue, não me solta, não me deixa livre. Esses pensamentos, algo que já aconteceu, algo que eu me arrependo muito. A palavra de Deus tem a ver com tudo isso que eu comecei a falar aqui. E você preste atenção, porque Deus tem uma palavra revestida com poder celestial justamente para você. A palavra me traz aqui uma lembrança, eu gosto disso porque não está no script, mas quando você, gente, pega esta leitura de Mateus capítulo 9, aqui fala de um homem e fala de pessoas que tiveram uma atitude que muitas vezes nos falta, eu tenho que ser sincero. Muitas vezes o que nós precisamos é colocar em prática o que a Bíblia de fato nos ensina. Por isso que eu gosto de falar e falar realmente o que está escrito, aonde tem o endereço, onde tem base, e tudo isso eu gosto de colocar diante de todos vocês, para que vocês depois, claro, possam, como eu, meditar, ler com calma, matutar, buscar de Deus respostas que só Ele tem para mim e para você. A Bíblia diz, por exemplo, que aconteceu um fato aqui, e esse fato aconteceu com um homem paralítico. E aqui no capítulo 9 de Mateus, está registrado aqui algo que só aqueles que realmente crê na palavra vai entender agora. E eu acredito que você crê na palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago, segundo o texto, e chegou a uma cidade. E chegando nessa cidade, olha o que aconteceu. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. E claro, Jesus ouvindo, né? Não tinha como ninguém perceber. Imagina, ele ali, as pessoas, de repente chegam outras pessoas com um paralítico numa cama. Claro que ia chamar a atenção não só de Jesus, mas de todos aqueles que estavam ali, esperando ouvir algo da parte de Deus através do Senhor Jesus. Jesus onde chegava, gente, eu amo essas coisas. Jesus onde chegava, já havia uma multidão esperando. Já tinha pessoas com sede de ouvir aquilo que eles não ouviam, daqueles que se diziam ser mestres da palavra, daqueles que diziam conhecer a Torá, sim, daqueles que diziam conhecer os cinco primeiros livros do Velho Testamento, daqueles que diziam ser praticante de mais de 600 leis, acredite se quiser, acredite, eles não viam vida naquilo que eles transmitiam, mas eles ao ouvir Jesus, ao parar para dar atenção para o Mestre Jesus, ele sabia, peraí, Deus levantou um profeta em nosso meio, peraí, este homem tem palavras que nenhum deles tem. Da onde vem tamanha sabedoria? E muitos deles se admiraram da doutrina pela qual ele aplicava. Jesus, ele usava várias ilustrações justamente para ensinar aquilo que hoje eu e você, pela misericórdia, o Espírito Santo nos ensina. Então, texto como esse tem algo a dizer com a sua vida, não só física, mas também espiritual. Então o texto diz que trouxeram um paralítico.
deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham o quê? Jesus viu que eles tinham o quê? Fé. Olha só, Jesus olhando aqueles homens, trazendo o paralítico, deitado na cama, Jesus não foi direto falando do paralítico. Jesus falou, viram que esses homens tinham fé. E disse então Jesus ao paralítico, coragem. Como é que é? Sim, coragem. Às vezes, gente, o que falta para nós, meu Deus, é ter de fato coragem para chegar diante de um Deus santo. Ei, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Que o Espírito Santo te ajude. Agora você ter esta coragem para colocar diante dele, do Senhor Jesus, aleluia, aquilo que tanto te persegue, aquilo que tanto tira de você a alegria até de viver, aquilo que fica cada dia te acusando, te apontando, essas más lembranças, que você tenha coragem de colocar diante de um Deus santo, mas um Deus santo que te ama, que tomou o teu lugar, derramou seu sangue naquela cruz, trazendo a você a remissão de todos os pecados, te perdoando de todos os pecados, te dando a você o direito de estar com Ele para todos sempre, tendo com Ele uma vida eterna. Ah, querido, que o Espírito Santo te ajude agora, que a sua mente agora seja aberta, sabe, e seja destruído todo tipo de fortaleza, para que você tenha o quê? Coragem. E Jesus chega para este homem e diz, coragem, meu filho, coragem, minha filha, coragem, meu filho, coragem, servo do Deus Altíssimo, coragem, meu nobre amigo, pessoas de Deus, coragem. E ele continua, os seus, qual? Sim, os seus pecados estão perdoados. Oh, quem pensa agora comigo? Eu comecei a falar que a base é João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Meu Jesus, por que eu estou dizendo isso? Porque você vai começar a pensar que algumas coisas estão te perseguindo, porque lhe faltou a coragem, a ousadia de contar tudo que o melhor amigo, meu melhor amigo, que é seu melhor amigo, o Espírito Santo espera até o dia de hoje, está esperando até o dia de hoje ouvir de você. Aleluia! Vamos lá, glória a Deus! Agora, olha que coisa interessante. Alguns mestres da lei, já citei, falei, começaram a pensar o quê? O que passou na cabeça desses homens que se dizia ser entendido da Torá, que se dizia ser entendido dos 5 primeiros livros da Bíblia? Olha só, este homem está blasfemando contra Deus. Que homem? Jesus Cristo. Está blasfemando? Como assim está blasfemando? Você não escutou o que ele acabou de falar? Ele está dizendo que ele pode perdoar os pecados daquele homem. Sério, sim, daquele paralítico. Ele está dizendo que ele pode tirar, eliminar, dar a ele aquilo que só Yahvé pode fazer, só Deus pode fazer. Você vê como que as coisas são? Quantas vezes alguém pode ter chegado para você dizendo que você não merece o perdão de Deus? Meu Jesus. Quantas pessoas talvez chegou em você dizendo que você não é ninguém, que você não pode exercer nada em nome do nosso Senhor Jesus? Tantas coisas que vêm acontecendo, tantas palavras que são pronunciadas, que às vezes a gente não para para pensar que não é a pessoa, mas é o inimigo da sua alma, é o inimigo da nossa alma, tentando o quê? Te paralisar, paralítico, te paralisar, paralítico, deixar você o quê? Atrofiado, acamado, doente, numa profunda depressão. Então a quem eu devo dar ouvido? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o remédio para minha alma, para sua alma, é o antídoto que está aqui para curar qualquer que seja o grave pecado que conseguiu te atingir. Você entende?
Olha só o que o texto está trazendo para mim e para você hoje. Este homem está blasfemando. Olha só, contra Deus, gente. Porém, Jesus, quem? Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, sabia o que eles estavam, o quê? Pensando já dar aquela resposta divina, aleluia. Por que é que vocês, segundo o texto, estão pensando estas coisas más? Coisas más. O que é mais fácil dizer a este homem paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Colocou essas duas perguntas para ele. O que é mais fácil? Dizer para este homem, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer a ele, levanta-te e ande? Pense um pouquinho agora comigo. Gente, aqui está algo importante para a gente analisar e pensar. Se eu digo a você agora aqui, Jesus está perdoando todos os seus pecados, seja ele qual for. Seja ele qual for. Você imagina aquele homem na cruz, quando ele estava crucificado, e ele trouxe algo diante daquele que criou os céus e a terra ali, sendo crucificado, que ele apenas lembrasse, lembra de mim, quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Ele colocou diante de Jesus algo que veio ao seu coração, e ele expôs este pensamento, ele expôs algo diante de Deus. Você imagina se naquele momento Jesus falasse assim para ele, peraí só um minuto. Você teve toda a chance de fazer como aquela multidão, como muitos que eu pude libertar, curar. E agora que você está praticamente aqui crucificado, indo, morrendo aos poucos aqui, agora você está falando para mim lembrar de você? Você nem ao menos me seguiu, você nem ao menos esteve comigo, compartilhando junto com todos a palavra. Enfim, você pode criar algo aí que você queira trazer a sua imaginação. A questão é, aquele homem de fato foi condenado por todos os seus atos de maldade. Ninguém era crucificado naquela época se não fosse considerado pela própria sociedade um homem maldito, sem sequer poder viver aprisionado, sendo alimentado, tendo pão ou água. O que cabia àquela pessoa era morte de cruz. Mas Jesus, o que ele fez? Me cite um pecado do Senhor Jesus. Me cite uma falha diante da sociedade, não cumprindo a lei. Nada disso ele fez. Ali ele estava tomando o lugar de todo pecador. Todo pecador. Desde a fundação do mundo. Ele tomou o lugar de todos aqueles que já estavam descansando, esperando este dia, da qual sempre falo e vem à minha memória. Ele estava esperando o Tetelestai, está consumado. E Jesus disse que aquele homem teria naquele mesmo dia a sua resposta deferida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o que eu quero dizer, Jesus naquele momento perdoou todos os pecados daquele homem. E ele estava ali crucificado. Eu quero que você lembre isso. Ele estava lá crucificado. Ele morreu. Mas ele teve de Jesus o perdão pela qual você hoje também tem o mesmo direito. Então dizer a você que Jesus te perdoa, para alguns que estão me ouvindo, me vendo e ainda vão me ver, parece uma coisa tão simples de se falar. Agora, fazer o paralítico andar, fazer aquele homem tomar a sua cama, aí muda tudo. Então Jesus colocou diante daqueles homens que ele iria e realizou. Iria e realizou. Não só perdoar os pecados daquele homem, mas dar a ele a libertação, a cura, não só do corpo físico, onde eu quero chegar, mas também a cura, principalmente daquilo que te persegue, me persegue, que muitas vezes tenta nos atrofiar.
E nos atrofia no que? Na vida espiritual. Tira de você, tira de mim, tira de qualquer um a alegria de buscar a Deus. Tira a alegria de adorar a Deus. Tira a alegria de você dobrar os joelhos, de você levantar as mãos, de você manifestar a um Deus todo-poderoso, a um Deus digno de honra, de glória e de todo louvor. E o que é que faz isso? O pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, gente. Então a morte espiritual, para quem não sabe, quando aquela pessoa não é vivificada, segundo Efésios capítulo 2 a seguir, se ela não recebe de Deus esta vida no seu espírito, ela não tem interesse de querer buscar a Deus. Ela fica sendo sempre uma pessoa praticando mal, ferindo as pessoas, mentindo para as pessoas. Tudo isso é obra da carne. E por consequência, se essa pessoa não se arrepender e ela não se entregar ao Senhor Jesus, ela vai ter, infelizmente, uma má notícia, estando do lado esquerdo, enquanto aqueles que confessam, enquanto aqueles que admitem, enquanto aqueles que sabem que é pecador e precisa a todo tempo, a todo momento, enquanto estamos aqui, que o sangue de Jesus sempre venha nos purificar, sempre venha nos lavar. E como é que isso acontece? Pela palavra. Porque Ele nos perdoa de fato. Uma vez perdoado, está perdoado. Mas a gente tem que lembrar que a gente ainda está morando, tendo esse corpo aqui, esse corpo. A tendência desse corpo é pelas coisas da terra. Por isso que é uma guerra, uma luta constante. E nós lutamos todos os dias contra o pecado. Talvez você hoje acordou triste, magoado, um sentimento de muita mágoa, algo que está aí te massacrando, te colocando para baixo. E hoje Jesus está dizendo: ei, eu não só vou te levantar, eu não só vou te libertar, como está lá em João, que a gente tem aí como base 8,36, mas eu também quero, além disso, te curar. Curar aonde, Jesus? Na tua alma. Tocar na tua alma. Querida, aí está a escolha. E essa escolha, só quem pode fazer é você. Porque o texto é claro. Ele diz, o que é mais fácil dizer ao paralítico, aleluia, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande. Pois, aí ele toma agora, sabe, toda a cena toda voltada para ele. Eu acho lindo essas coisas. E ele diz: pois eu vou mostrar a vocês. Olha só, que eu, quem? Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Filho do homem. Oh, aleluia. Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-te, pegue a sua cama e vá para casa. Aleluia. Eu fico imaginando a cena, quando aquela palavra entrou no coração da mente, quebrando todos os grilhões, todas as correntes, tudo que prendia, tudo aquilo que fez este homem ficar naquele estado de dependência, de alguém ajudar, de alguém fazer. Pense agora no que Deus está falando. E o texto disse: o homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar a este poder a seres humanos. Eita Jesus! Sua libertação, o perdão que Deus concede a mim e a você, fará que as pessoas venham não só ter o que está dizendo aqui, esse temor, mas fará que as pessoas venham se render, aceitar o nosso Jesus como o único e suficiente Salvador, porque você foi alvo, você é alvo da graça de Deus neste dia, como ministro do Evangelho, que esta palavra venha alcançar agora a quem você trouxe diante de Deus.
Se é você, que você agora receba. Se é alguém que você está colocando diante de Deus, que esta pessoa receba esta palavra. Porque Ele está dizendo: eu não só perdoo os seus pecados, mas eu também te levanto desta lama de miséria, desta lama de pecado. Mas eu também te levanto e tiro você de todos estes pensamentos malignos. Te libero, te liberto, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Querido, a cura do paralítico mostra que Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio, Ele está aí, Ele está aqui, Ele está entre nós outra vez. Ele veio trazer saúde total às pessoas. Aleluia! Não apenas, meu querido, cura física, não. Mas principalmente, em nome do Senhor Jesus, a saúde espiritual pelo perdão dos pecados. Você pode dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falei, a nossa base hoje é: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Agora deixa eu dizer algo para você. Deixa eu trazer algo da parte de Deus para você. Algo que está aqui, eu quero contar rapidinho. Por isso que eu falo, eu tenho que contar tudo, eu conto mesmo. Tudo que tem a ver com a tua salvação, com a nossa salvação. Porque aí vem o noivo. Está para acontecer algo extraordinário. A igreja, que somos nós, num piscar de olhos, não vai estar mais aqui. Por isso que Ele está nos purificando, nos moldando, nos lapidando, nos preparando para se encontrar com Ele nos ares. Aleluia! Gente, às vezes tem pessoas, sim, às vezes, vou dizer até melhor, às vezes as pessoas, grave isso, às vezes as pessoas, elas têm dificuldade em acreditar que foram perdoadas. Sim, elas têm essa dificuldade. Perdoadas por quem? Por Deus. Elas andam por aí com aquela culpa, aquele sentimento de culpa. Sente-se quase como se pudesse pagar algum tipo de penitência por não se sentir o que é liberta, perdoada. E por isso que eu comecei a falar, trazer à tona da cura do paralítico, para você entender, porque hoje a palavra está dizendo: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E digo mais, essas pessoas, elas precisam o quê? Aceitar. Como é que é? Sim, é só você aceitar. Aceitar essa graça. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz é direito seu, nosso. Aleluia. Então você precisa aceitar o perdão que Cristo lhe deu. E começar a se comportar como uma pessoa perdoada. Aleluia. Percebendo que, portanto, repito, se o Filho, Jesus Cristo, aleluia, os libertar, você, de fato, é uma pessoa, meu querido, livre para a glória de Deus. O que o texto que nós acabamos de ler, eu fui falando aqui, esse texto de Mateus 9, a história, ela relata, ela conta, traz a tona que aquele homem paralítico, ele foi levado. Você imagina se você agora nesse momento começa a lembrar: poxa, é verdade, aquela pessoa, aquele amado, aquela irmã me levou na igreja, eu até estou na igreja, meu Jesus, eu até estou cantando aqui, ministrei até a leitura, no modo de falar, fiz a leitura, enfim, você está aí. Então você vai trazer à tona algo que agora tem a ver com aquilo que até o dia de hoje, essa palavra, ela não tinha tido o efeito pela qual Deus está mandando eu lançar, e agora vai começar a ter. Você vai trazer diante de Deus isso, você vai colocar diante de Deus. Por quê? Porque aqueles amigos levaram aquele homem à presença de Jesus. E Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoado. E ele falou na hora: seu pecado está perdoado. Tudo isso é por causa deste pecado. Tudo isso te aconteceu por causa dessa falha, desse erro. É consequência, infelizmente, daquilo que você fez. Mas agora eu quero e vou e desejo. E o meu desejo é esse. O que é, Jesus? Perdoa todos os seus pecados. Seus pecados estão perdoados.
Por que eu estou dizendo isso? Gente, os amigos levou o paralítico na intenção dele ser o quê? Curado. Você consegue entender agora? Levaram ele porque eles tinham fé que aquele homem, o paralítico, seria o quê? Curado. Então, o que dá a entender que aqueles amigos, parece na mente, na atitude, em tudo, que estava na mente dele, no coração deles, o quê? Vão levar ele ao mestre, quem? Ao Rabi, ao Jesus. Mas eu acredito que eles não levaram para que ele tivesse os seus pecados perdoados. A ideia que dá aqui, que levaram ele de fato, era para ser curado. E Jesus traz à tona algo que ele está dizendo para mim, para você, para todos aqueles que o Espírito Santo escolheu a dedo para ouvir, ver essa ministração nessa manhã. E ele diz, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Meu Jesus! Aí ele traz essa palavra que tem a ver com a tua salvação, com a minha salvação, porque a gente não tinha liberdade de andar, de caminhar, de se expressar, nada que tem a ver com as coisas, sabe? Tem a ver com as coisas do reino de Deus. Não. Cada um andava segundo o curso deste mundo, porque este mundo jaz no maligno, sua caminhada, seu pensamento, suas atitudes. Você, infelizmente, quando não era guiado pelo Espírito Santo de Deus, infelizmente você tinha um Senhor minúsculo, dizendo que você tinha que fazer para não agradar a Deus. Mas Jesus traz algo profundo, mas para que você saiba, Reginaldo, para que você saiba, amado do Senhor, para que você saiba que o Filho do Homem tem nessa terra, aí, neste corpo, aí neste coração, aí nesta mente, nessa pessoa que ele está dizendo, para que você saiba que o Filho do Homem tem agora na terra autoridade, poder, aleluia, para perdoar os nossos pecados. Ele diz ao paralítico, primeiro, levanta-se. O homem diante de Deus, sem Deus, é um homem caído, atrofiado, perdido e sem destino. Mas o homem, quando ele aceita esta palavra, ele vai levantar este homem do mundo. Ele tira esse homem de todo o lamaçal do pecado, todo sujo, e começa a purificá-lo. A palavra vai limpando, lavando, dando a ele aquilo que nós sempre vem falando nas lives, dando a ele o direito à vida eterna com Deus. Ele diz, levante-se, pega agora a sua maca e vá para casa. Você imagina a cena deste homem chegando no seu lar. Como? O que aconteceu? Aí ele vai dizer, o que aconteceu é que meus amigos me levaram até o Rabi, me levaram até Jesus. E chegando lá, Jesus, ao me ver, ele já foi falando logo. O quê? Falou o quê? Que você estava sendo curado? Não. Ele falou que estava perdoando os meus erros, os meus pecados. Tudo aquilo que me perturbava, me perseguia. Ele falou, ele declarou, todo mundo escutou. Todo mundo que estava lá escutou ele falando. Os seus pecados estão perdoados. Imagina, gente, a cena. Eita Deus. Ele chegando no seu lar. Jesus Cristo aqui perdoou este homem por seus pecados. E nesse caso, o perdão de Deus trouxe a este homem, olha agora, coragem. Como é que é assim? O perdão de Deus, nesse caso, trouxe a este homem a coragem que muitas vezes estava ali faltando. O que eu quero dizer? Que hoje Deus está fazendo a parte dele. A parte dele é perdoar os seus pecados. A minha parte agora é fazer aquilo que Deus pede, para que eu seja aquela pessoa testemunha. Uma testemunha que não esconde que Deus perdoou meus pecados, que Deus me libertou. É por isso que eu falo, é por isso que eu louvo, é por isso que eu estou aqui dizendo algo que tem a ver com o reino de Deus.
É por isso que agora eu estou aqui, meus queridos, louvando a Deus. É por isso que eu estou aqui agora na porta, cuidando agora, fazendo a melhor recepção a todos que adentrar nesta casa de oração. É por isso que eu estou aqui dobrando meu joelho agora nesta consagração, nesta manhã de oração. É por isso que eu estou agora aqui nesse culto à tarde da bênção. Enfim, como você queira dizer e entender o que Deus está dizendo. É por isso que você está aí. É por isso que Deus te colocou aí. Deus nos dá o perdão. E nós devemos aceitar este perdão que Ele está nos dando. Isso é o dom de Deus, é a graça de Deus. Agora a pergunta para fechar nossa live é o seguinte, meu querido. Você vive no perdão de Deus? Você vive no perdão de Deus? Ou você ainda vive em culpa por não estar disposto a aceitá-lo? Não ter esta coragem de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e trilhar nas pegadas dele? Seguir de fato o que a Bíblia nos ensina, se mantendo enquadrado dentro da palavra de Deus, precisa ter coragem. Aleluia! Eu oro para que nesta manhã o Espírito Santo te convença, te dê essa ousadia, te dê esta coragem de ser um seguidor de verdade, um discípulo do Senhor Jesus. Eu oro para que você faça parte daquele povo que vai povoar o céu, glória a Deus. A minha oração é que você hoje, caia agora diante do Senhor, sabe? Expresse, conte tudo para Ele. E Ele já está te ouvindo, Ele já está te sondando. Oh, aleluia! Que o Senhor Jesus toque na tua mente e no teu coração. Que hoje aconteça realmente não só o milagre, não só a cura no corpo físico, gente, mas que você seja liberto em todos os sentidos, corpo, alma e espírito, para a glória de Deus. Que você hoje faça a melhor escolha, que é servir um Deus verdadeiro, para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a sua sexta-feira seja um dia de vitória, que hoje você separe o melhor louvor de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, e glória a Deus. Queridos, fechando, eu quero deixar um aviso. Glória a Deus, nesse sábado, na parte da manhã, para a glória de Deus, aleluia. Eu e a Bispa Noemi estaremos ali fazendo uma pequena entrevista. A nossa live é com o Bispo Luiz Mendes da Silva. Oh, glória a Deus! Pioneiro, fundador da Igreja de Deus aqui na cidade de Osasco. Eu, Bispo Luiz Mendes, Pastor Josué Mendes, glória a Deus. Vamos ali junto com o Bispo ouvi-lo, aprender, adquirir um pouquinho, aleluia, de experiência, glória a Deus. Então você é meu convidado, avisa lá, amanhã, hein? Amanhã, a parte da manhã, tá? Eu deixo um avisinho, deixo tudo, estamos entrando, para você já se preparar, tirar um tempinho para ouvir algo da parte de Deus. Então vai ser um momento maravilhoso. Tudo isso por quê? Porque no dia 19/8, às 19 horas, na Igreja de Deus, aqui em Osasco, Vila Holanda, a igreja estará celebrando, louvando, agradecendo a Deus pelo aniversário de 137 anos. A Igreja de Deus, gente, ela já está em 187 países. A Igreja de Deus tem mais de 8 milhões de membros. Ela tem já em todos esses países, agora alcançando, pode ter até mais, porque sempre que eu falo, vai se, vamos dizer assim, vai tendo novas informações, vai surgindo novos ministros, novas igrejas, mas porém, eles já estão organizadas, já tem 37.479 igrejas organizadas, gente. Então, é motivo de glorificar a Deus. O que significa isso? O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo lançado. E quanto mais este Evangelho alcança as vidas, é o que nós acabamos agora de ouvir a palavra, as pessoas serão o quê? Libertas, curadas, tendo direito a ter uma vida eterna com Deus. São 613 missionários espalhados no mundo, anunciando como queridos um enviado da parte de Deus. Não só isso, uma igreja que tem preparado jovens, crianças, juniores,
adolescente, senhor, senhora, ancião, anciã, enfim, são 116 universidades e seminários com quase, gente, 40 mil alunos matriculados e cerca de quase 50 mil ministros, pastores credenciados. O número é 40.101, por isso que eu estou falando quase 50 mil. Imagina o que Deus está fazendo através de uma igreja que já está atuando há 137 anos. Então eu digo, glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. Eu estou lá cooperando, estou lá ajudando, naquilo que Deus me permite. Inclusive eu quero te convidar, deixar aqui nesta live, já falando, domingo agora, nesse domingo, nosso culto é às 9 da manhã, o pastor titular Jonas já comunicou à igreja, vamos estar orando lá pelos pais, com certeza. Então, domingo de manhã, se você puder, esteja conosco agora, aleluia, aqui na Igreja de Deus, em Osasco, Vila Holanda. E queridos, nos apresente, porque eu serei o ministrante deste culto da manhã. Estarei trazendo uma palavra da parte de Deus nesta manhã, no domingo agora. Então, você é meu convidado. Você está me vendo por aqui, você terá o prazer de estar ali pessoalmente comigo, ouvindo algo da parte de Deus. E Deus tem um recado, uma palavra, glória a Deus, que está aqui já, ó. O Espírito Santo vem falando comigo esses dias. E lá eu vou contar tudo. Você é o nosso convidado. Então Deus abençoe esta amada igreja, Igreja de Deus aqui em Vila Holanda, Osasco. A todos aqueles que Deus levantou como ministro da palavra de Deus, a toda a igreja, uma equipe maravilhosa. Então, ao nosso Deus, todo louvor. E a você, meu querido, eu peço sempre a Deus que venha te abençoar em todos os sentidos. E se você quiser sentir no seu coração de ser um semeador como eu, compartilhe essa live para a glória de Deus. Amém? Como eu gosto de falar, gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Eu vou dizer, ninguém. Nosso Deus, Ele é todo soberano, todo poderoso. Aleluia. Tenha um bom dia, graça e paz. Oh Deus querido, obrigado por esse dia. Amém.